Olá, muito bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu creio que os olhos e o coração de Deus estão neste programa. Eu creio que o Espírito de Deus se move através desta mídia tão importante que é a televisão. Estamos nas mídias sociais, no satélite, na rede internacional também. Estamos chegando ao final de um ano que foi difícil. Tem sido difícil. Mas nós estamos vivendo também, já neste advento do Natal. E pode crer, o que está em meu coração é de uma esperança tão grande, de uma luz tão grande, de uma realidade tão perfeita, que é o agir de Deus neste período. Ele é um Deus que surpreende. Lembre-se que Paulo diz que Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Então você que está, quem sabe, desnorteado, preocupado, aflito, falando consigo mesmo e achando que você perdeu este ano. O Salmo 90 diz que um dia é como 1000 anos, 1000 anos são como um dia. Ou seja, o Deus dos impossíveis pode hoje, agora, transformar e gerar em você um novo começo que trará a restituição desses meses todos que para alguns foram consumidos literalmente. Creia nisto. Quero iniciar então esse programa com esta palavra profética. E talvez algumas pessoas digam, neste advento, então, o que eu preciso, apóstolo? Porque eu quero me focar em algo seguro, numa âncora segura e firme, porque os ventos continuam soprando. Não existe nada mais importante do que você conhecer a Jesus Cristo. A Bíblia diz até recebê-lo, porque quando se conhece e se recebe, ele diz que ele nos dá o poder de sermos filhos de Deus. Então, o Filho de Deus é poderoso. É poderoso porque tem uma fé poderosa, uma fé que vence, uma fé audaz, uma fé ousada que vence. E você diz, mas apóstolo, qual é o Cristo? Qual é o Jesus? Porque nós ouvimos tantas formas de explicar a respeito de Jesus que no fundo, não tem muito conteúdo. Às vezes Jesus é representado por um vidrinho de óleo. Imagina o Senhor, Jesus distribuindo vidrinhos de óleo. Às vezes é um pouco de sal, uma fitinha vermelha. Sabe aquelas fábulas criadas pelos homens que não levam absolutamente a lugar nenhum? Então, veja como é que Jesus ensinou. Ele primeiro lançou um apelo. Ele diz em Mateus 11, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Olha a esperança que eu lhe propus no início do programa. Você está cansado, você está sobrecarregado, venha a Jesus. Se ele diz, venha a mim, é porque ele tem a provisão, ele tem a solução, ele tem o milagre, ele tem a resposta. Ele é o Senhor. Depois ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, aprendei, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então este programa tem este foco nesta manhã de sábado, que é trazer o ensinamento. Ele diz, aprendei de mim. Ele não diz, aprendei apenas uma doutrina, aprenda do pastor, aprenda do rabino ou de um bispo. Ele diz, aprenda de mim. Então,
o foco da nossa vida deve estar nisto do aprender de mim. Porque se eu aprendo a respeito de Jesus, eu encontro o descanso, eu encontro a segurança, eu encontro a paz para a minha alma. Então, aprendei de mim. Mas, apóstolo, todas essas vozes que falam Jesus, 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 não são todas verdadeiras? Não. Jesus disse isso. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, está em Mateus 7, 21 e 22, herdarão o reino de Deus, senão aquele que faz a vontade do Pai. Então, aprender de Jesus é tudo o que você precisa. Você que é uma mãe que está atormentada literalmente, agora sábado, se não sabe onde estão os seus filhos. Você que é um pai que se doou para a sua família, para os seus filhos, e agora você está como que desencantado, dizendo, meu Deus, em que eu errei? Primeira coisa que nós pais pensamos, em que eu errei? Talvez você seja um empresário que diga, olha, estou chegando ao final do ano, apóstolo, aí com o índice no vermelho, eu estou extremamente preocupado, meu coração agitado, como é que será o próximo ano? Então Jesus diz, aprenda de mim. E claro que nós temos que saber que existe um aprendizado que se chama conhecimento e sabedoria de Deus, que tem que ser ministrada no altar da igreja, no programa de rádio, de televisão, porque já há muitas vozes muito negativas. Nós precisamos ter uma voz que acalme a tempestade, uma voz que sossegue a alma das pessoas. Então ele diz, aprenda de mim. Então, como é que eu aprendo realmente de Jesus Cristo? Porque se ele não é o óleo, o sal, o sacrifício, a vigília, o jejum, Paulo, quando escreve aos Gálatas, que é uma das igrejas, 14 epístolas dele, ele diz assim, olha, admira-me, capítulo 1, versículo 6, que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho. Então vamos já começar a entender que aprender de Jesus só existe uma forma e um caminho, que é o da graça de Deus. É o da graça. Paulo, quando escreve aos Efésios, estou lhe falando aqui, Paulo, cartas, capítulos, versículos, isso tem a ver com a vida cristã. Isso não é para o mundo perverso, isso é para as ovelhas de Jesus. Então Paulo diz, olha, ele vos chamou na graça, pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então o caminho para se conhecer e viver a plenitude de Deus, conhecer a altura, a largura, o comprimento, a profundidade do amor de Deus e ser tomado toda a plenitude, diz Paulo, é através da graça. Pastor, quer dizer que aquele Jesus pregado pela lei não é igual, pelo judaizante, não é igual ao Jesus pregado da graça? Não. Por quê? Porque a lei se baseia em ritos, cerimônias, abluções, todos os princípios que têm a ver com Moisés. E Paulo diz que quem está debaixo das obras da lei está debaixo de maldição. Então imagine o senhor estar num lugar que tem uma placa dizendo igreja e você está sendo alimentado com maldição, com lei, tem que pagar o preço, tem que sacrificar, tem que jejuar, tem que batizar, tem que circuncidar, enfim. Esse não é o Cristo da verdade, o ressuscitado. Esse é o Cristo dos dias da sua carne. Paulo disse isto, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se a Cristo conhecermos segundo a carne, já não o conhecemos mais deste modo. Então, se não é para ser conhecido nos dias da sua carne, não é para ser imitado, porque as pessoas querem andar na via crucis, querem sacrificar, querem pagar o preço, querem sofrer, porque dizem, Cristo sofreu, eu tenho que sofrer, Cristo pagou o preço, eu tenho que pagar o preço. Mas lembre-se que o final da via crucis foi a subida a um monte que tinha o aspecto de uma caveira. E lá em cima, terminou na cruz do Calvário.
Claro que ninguém quer subir ao Gólgota, nem ninguém quer terminar numa cruz. Então não é para ser imitado. Pastor, mas eu quero andar nos passos de Jesus. Olha, houve muito sofrimento, houve um julgamento e ele foi tornado culpado, acusado de coisas que não fez. Então ele terminou na cruz, por quê? Para que eu não terminasse numa cruz, para que você não terminasse debaixo de condenação. Então não existe evangelho fora da graça de Deus. Pastor, o senhor está sendo muito ousado em dizer isso, veja lá. Paulo diz, você foi chamado na graça e ter o cuidado para que você não esteja vivendo um outro evangelho. Outro que significa que existe um verdadeiro e existe um que não é o propósito de Deus. Ele diz, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então eu tenho muita tranquilidade, paz, e eu lhe assevero que realmente existem pregações que perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Então, quem é que pode querer perturbar e perverter uma coisa que é absolutamente perfeita? Só pode ser a fúria do inimigo. Porque uma vez a pessoa pervertida e o evangelho totalmente pervertido, não é a realidade, não é o perfeito, a pessoa não tem paz, a pessoa não tem, não é salva. Então ele disse, olha, se um de nós ou um anjo vindo do céu vos prega o evangelho que valendo o que temos pregado, seja anátema. Então agora estamos compreendendo que essa mensagem que perverte o evangelho, que perturba, é uma mensagem que na realidade tem anátema, tem maldição, não tem bênção. As pessoas não têm paz. Qualquer conversa de uma pessoa judaizante, ela fala 500 milhões de vezes no diabo e não fala uma vez de Jesus. Fala da sua glória, da glória do seu joelho, da glória do seu sacrifício, a glória de 4 semanas, não sei de quê, mas não é a glória de Deus. Você está entendendo? Estou aqui para ser boca de Deus para a sua vida. Você está ouvindo, não Miguel Ângelo. Você está ouvindo o Espírito falar no seu coração, que é para que você possa se alinhar com a verdade de Deus. Então, Paulo disse anátema. E ele explicou aqui no capítulo 2, no versículo de número 7, ele diz assim, antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, então aqui está o que nós precisamos saber. Existem 2 mensagens. Uma de Pedro, o evangelho da circuncisão, que tem a ver com Moisés, que tem a ver com ritos, que tem a ver com sacrifícios. E como as pessoas batem no seu peito e dizem, olha, eu jejuei 40 dias. Tem gente que jejua 42 para ser melhor do que Jesus. Então disse o evangelho da circuncisão. Circuncisão tem a ver com Moisés, tem a ver com ritos, cerimônias, sacrifícios, abluções. Ele disse, isso é Pedro, isso é para o judaísmo. A mim foi-me revelado e dado o evangelho da incircuncisão. Não tem nada a ver com circuncisão do prepúcio. Agora a circuncisão é no coração. Não é mais feito pelas mãos de um homem, por um rabino, agora é feito pela palavra. A palavra é que corta. A palavra é que corta, a palavra é que circuncida o coração, porque é lá no coração. Disse Paulo, a palavra de Deus é viva e eficaz, ela é cortante, ela separa juntas e medulas e ela vai até os intentos do coração. É lá onde o raio-x, a tomografia, a tecnologia da ciência médica, enfim, da radiologia, não consegue penetrar, que é onde Deus opera. Então, é nesse coração que o evangelho da incircuncisão é estabelecido. E o momento em que você confessa Jesus e sabe que é salvo pela graça de Deus, as manifestações de Deus tornam uma realidade na sua vida. Ele opera segundo a verdade. Ele diz, aprendei de mim. Você vai ter descanso para a sua alma. Se eu estiver envolvido com
um outro evangelho, eu não aprendo de Jesus. Eu aprendo doutrina dos homens, filosofias, sutilezas, vãs, coisas, mas não é segundo Cristo. Segundo Cristo, irmãos, senhoras e senhores, esta voz tem que ecoar aos quatro cantos deste mundo. Cada polegada, cada centímetro desta terra tem que receber esta palavra da graça. Por quê? Porque Jesus disse que o sinal da sua vinda não era apenas vírus, bactérias, guerras, pelejas. Ele disse, quando o evangelho eterno for pregado em toda a terra, aí Jesus voltará. Evangelho eterno não é o evangelho pregado por Pedro com Moisés. É o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Ressuscitado. Então, Paulo, eu tenho 3 minutos para explicar. Paulo chegou a dizer algo tão profundo, que está no capítulo 7 de Romanos. Ora, porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada está da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera se vivendo o marido unir-se a outro homem. Porém, se morrer o marido, está livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Depois ele diz, assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes ao outro, a saber, aquele que ressuscitou. Então, quando Paulo fala aqui de uma analogia, de um casamento, de uma mulher, quem é esta mulher? É a igreja. Quem é o marido que morreu? O Cristo nos dias da sua carne, a lei, a Moisés. Então ela diz que contraiu novas núpcias? Sim. Com quem? Com o Cristo vivo e ressuscitado. O marido está vivo. A esposa é a igreja. A igreja não pode ir buscar recordações do marido que morreu. Porque esta confusão entre o marido que morreu e o marido que está vivo, que ressuscitou, é que gera um adultério espiritual. E, logicamente, se um adultério humano já é uma vergonha muito grande, já é um constrangimento muito grande, imagina o senhor um adultério espiritual. Então, é para pertencer ao outro, aquele que ressuscitou. E aquele que ressuscitou está vivo. Você está a entender? Está vivo. Ele está aqui. O Espírito está se movendo com absoluta perfeição. Ele está chegando à tua casa, ao teu coração, aos intentos do coração, porque Ele quer transformar a tua vida. Se Ele fez em mim, Ele faz em você. Ele quer colocar a sua mente na tua mente, Ele quer circuncidar o teu coração e quer fazer de você uma nova criatura. Porque quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, Moisés passou, sacrifícios passaram, vigílias, o Cristo que morreu passou, e agora tudo se faz novo, o Cristo que ressuscitou. Este sim é para ser adorado. Entrega a sua vida ao Senhor. Você que anda debaixo de vozes, para agora, pense por favor, há caminhos que ao homem parecem de vida, mas ao cabo deles são caminhos de morte. O homem faz planos, mas a resposta certa vem do Senhor, dos lábios do Senhor. Então, entrega a sua vida a Deus. Estamos nesta reta, estamos agora com tão pouco tempo humanamente, mas como Deus, Ele disse no início do programa, Ele faz num dia uma obra de 1000 anos, imagina o que Ele não pode fazer hoje. E Ele não te colocou diante desse televisor apenas para você passar 30 minutos. É para que fosse gerada vida, esperança, que você tivesse paz, sossego no teu coração e começasse a ver que nesses dias de final de ano o Senhor te surpreenderá, transformará situações impossíveis em situações possíveis. E eu digo mesmo, essa fúria de Satanás contra você seja paralisada pelo sangue de Jesus Cristo. Não dê mais oportunidade ao diabo, não dê mais oportunidade ao maligno.
Agora é a hora de Jesus, agora é o resto da vida. Receba-o, confesse. Diga com o apóstolo: Senhor Jesus Cristo, eu estou ouvindo a tua voz, ela está penetrando o meu coração. Eu estou ouvindo um profeta dizendo que eu tenho que me entregar, eu tenho que me render, eu tenho que aprender de Jesus. E é o que eu faço agora. Eu me entrego incondicionalmente a Jesus. Eu o recebo, eu o confesso como meu Senhor e Salvador, e eu tomo posse da herança que me está prometida, como um co-herdeiro com Cristo e um herdeiro segundo Abraão. Em nome de Jesus Cristo eu te abençoo. Está paralisado todo o mal contra a tua vida, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus. Eu sei que eu estou falando com alguém que quase tirou a sua própria vida, que tem pensado em suicídio. Setas e dardos têm entrado na sua mente. Agora é você dar a oportunidade a você desta palavra fazer a obra completa. Dê uma oportunidade a você. Pelo sangue de Jesus Cristo, dê uma oportunidade a você. Em nome de Jesus. Amém? Olha, que sábado maravilhoso. Amanhã teremos 2 grandes encontros na igreja, 9 horas da manhã e 6 da tarde. Vamos aprender como louvar a Deus de todo o coração, que são hinos, que são cânticos espirituais. Vamos ter um dia de festa amanhã. Que tal você hoje decidir por Jesus e fazer deste programa uma ponte para você ter finalmente o conhecimento e a paz. Sabe que a coisa mais importante de herança dos pais não é o dinheiro deixado no banco, porque após a morte de um patriarca, no dia seguinte tem guerra. É a herança de Cristo. É o maior presente que você pode dar para você e para a sua família. Nosso endereço é Rua Maricá, 320, bairro de Campinas, zona oeste do Rio de Janeiro, e 9 da manhã e 6 da tarde. Temos um telefone de contato, 30 17 90 90. Quero terminar agradecendo a Deus, louvando ao Senhor, engrandecendo e agradecer a Deus pela vida do povo da Igreja Evangélica Cristo Vive, que dá um suporte para estas mídias e estas programações de televisão estadual e internacional. Todos os sábados, em particular, o meu coração se abre publicamente para agradecer a Deus pela vida de 2 empresários jovens, Rodrigo e Fabiane Ambrosio, donos do Turbomil em Vila Emil Mesquita. Estão agora participando com os seus funcionários. Este casal é luz, este casal é sal. Eles têm uma visão de servir a Deus para que a palavra corra. A minha gratidão eterna, eu vos amo de todo o meu coração. O meu diretor está levantando uma placa dizendo que eu tenho 2 minutos. Eu quero lhe dizer que neste final de ano nós vamos viver os melhores dias da nossa vida. Vamos ter um musical de danças muito lindo de Natal. E no dia 31 de dezembro nós vamos ter o Réveillon. O Réveillon para que serve, apóstolo? É o encerramento do ano, é o fechar do balanço da vida e é o receber a profecia, tudo que Deus falou em profecia no nosso ministério. Até uma jornada que tivemos de 12 horas, Deus preparou, tocando uma trombeta, a igreja para o que se iria passar, que ninguém sabia, mas Deus pré-anunciou. Somos uma igreja em paz, uma igreja feliz, uma grande família. Você tem um lugar lá. Amém? Tenha um bom final de semana. Quero expressar aqui o meu carinho, o meu amor, a minha gratidão e dizer à nossa equipe de televisão, todos que estão contribuindo para que a igreja possa ser presente publicamente, a minha gratidão eterna. Graça e paz. Se você não tiver possibilidades, amanhã, aqui na televisão, o culto em sua casa. Graça e paz.